Idas e vindas. Três psicanalistas, psicoterapeutas, pensando a imigração. Com Laís Locatelli, Renata Tirola e Tatiana Almeida. Olá a todos, estamos trazendo hoje mais um Adeus e Olá, falando sobre imigração. Ao meu lado está Tatiana Almeida, Renata Tirola, eu, Laís Locatelli, hoje recebendo o nosso querido amigo e colega Leandro dos Santos. Estaremos compartilhando experiências analíticas com língua estrangeira, como é receber o estrangeiro, como é ser atendido por um estrangeiro e como nós funcionamos nesse ambiente da linguagem, né, com a nossa personalidade. Será que fica a mesma? Será que troca? O que muda? Sejam bem-vindos. Leandro, por favor, tenha o seu tempo, nos dê um oi, nos traga a sua experiência. Laís, Renata, Tatiana, primeiro de tudo queria agradecer a vocês, né? Eu acompanho de longe, claro, o trabalho de vocês, sou um cara de pau, me ofereci para participar e vocês aceitaram, agora vocês têm que bancar, arcar com as consequências, que é eu trazer o que eu penso aí, vamos ver se eu consigo acrescentar alguma coisa ao debate. Eu sou psicanalista, como a Laís disse, né? Eu trabalho formalmente até 20 de março na cidade de Santo André, em São Paulo, e também na cidade de São Paulo. E, claro, depois de 20 de março, o meu consultório é um consultório virtual, né, que não tem mais volta. Então, todos nós acabamos ganhando mais um consultório, algo absolutamente inesperado. Então, a minha ideia é trazer aqui as minhas reflexões sobre isso que a gente chama de atendimento virtual, psicanálise online. Eu não estou muito preocupado com esses termos, mas essa coisa mediada pelo computador, que é um caminho sem volta. E aí, o que acontece? A distância geográfica foi eliminada, não existe mais isso. Então, eu atendo um monte de gente em vários lugares do Brasil e atendo brasileiros que estão morando fora do Brasil e agora, recentemente, dois falantes da língua inglesa, dois norte-americanos, né, dois estadunidenses, afinal, o Canadá e o México também são América do Norte, dois estadunidenses que, enfim, eu estou levando o tratamento em inglês, eu tenho refletido sobre muitas coisas, e a minha proposta para hoje, para a gente debater aqui, é pensar em termos metapsicológicos alguns recortes para que a gente possa avançar para além do óbvio, porque às vezes eu acho que a gente chove um pouco no molhado, imigração, o imigrante tem saudade, se eu sou kleiniano, eu falo alguma coisa de mãe, a mãe, Brasil, o leite do seio, se eu sou Lacan, eu pego alguma palavra, tá? Não, vamos tentar avançar um pouco e eu acho que eu vou conseguir. Quem tem me ensinado são meus pacientes, não é eu que os ensino, são eles que me ensinam e que eu pude refletir especialmente a partir de 2016, eu comecei a empreender uma viagem anual, a cada ano eu faço uma viagem para alguns países, e, claro, óbvio, quando eu chego no país, eu acabo refletindo sobre o país, acabo conhecendo brasileiros que vivem por lá, enfim, convivo com alguns brasileiros que vivem, que lá vivem, né, que são imigrantes, então isso também me ajuda a pensar um pouco até o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, né? No fundo, o divã nunca para, né? Então, eu gostaria de tentar trazer para vocês as minhas ideias, as minhas reflexões, e, claro, provocados por essas três mulheres que eu estou vendo aqui no vídeo. Muito obrigada, Leandro, pela oportunidade. Você veio como estrangeiro, né? Então, aqui no drama, você veio como estrangeiro, né? E nós recebemos e conhecemos e vamos conhecer um pouco mais, né, sobre você, sobre a sua experiência, e muito mais que isso, a gente encontrar um espaço para comunicação. Nós tivemos que negociar aí as diferenças de fuso horário, né? As diferenças geográficas, apesar que online, como você mesmo trouxe e ilustrou, existe esse encontro, existe essa possibilidade, né? Mas diferenças a gente teve que negociar para estar aqui nesse espaço de comunicação e se comunicar, né? E algumas questões, como você também trouxe, a questão da língua, né, que vai fazer parte dessa comunicação, também são negociadas, né? A caracterização, né? No trabalho analítico,
existe uma descaracterização em algum momento, né, desse papel, e é onde você vai encontrar a origem, o sotaque, né, onde você vai encontrar as questões mais profundas, né, que a gente trata na clínica. E ali a gente se encontra também nesse espaço de comunicação, né? É bem interessante isso, e como você falou, a gente aprende com os pacientes. Primeiro, né, como analistas, nós tivemos que nos tratar, né? Nós tivemos que encontrar esse espaço para nós, para renunciarmos à experiência e estar sem desejo ali junto com o paciente, né, e não estar transferindo algo para o paciente. Né, e sim, o paciente poder fazer a transferência dele ali no set analítico, né? Sim, sim. Eu gostaria de começar voltando um pouco no tempo. Eu acho que é importante situar para quem está assistindo por que esse tema me captura tanto. A gente não faz nada de graça. Se eu vim atrás de vocês e eu fiz uma oferta, eu tenho algo a dizer e vocês aceitaram, é porque tem alguma coisa lá atrás. Então, eu já sou psicanalista há 25 anos. Para ser mais exato, no mês que vem eu completo 1/4 de século atrás de um divã. E aí comecei a notar que eu recebi um monte de migrantes, mas um monte. A pessoa começava a falar, tanto no consultório de Santo André quanto de São Paulo, e eu notava um sotaque. A gente pergunta, você mora em São Paulo, Santo André? De onde você é? Sou do Ceará, sou de Porto Alegre, sei lá, não importa. Comecei a notar e comecei a conversar com os colegas. Você recebe muito migrante? Não. Como migrante? Um sujeito que é de outro estado, veio morar aqui. Não. Aí comecei a pensar que é uma questão minha, deve ter alguma questão minha, sei lá, mal resolvida, né? Aí nos cafés dos psicanalistas, tomando cerveja, tomando café, tomando vinho, todo mundo tem um palpite. Não, porque você é de Santo André, você é um migrante em São Paulo, um monte de hipóteses que a gente nunca confirma. Até que um dia, uma paciente em específico, ela se mudou para a Irlanda e disse, Leandro, vamos fazer a sessão por Skype? Eu gostaria de continuar, a gente está já há bastante tempo, vamos continuar por Skype. Eu estou no divã, a gente tira a imagem. Eu não sabia o que era Skype. Falei, o que é Skype? Mas eu tinha noção, mas eu não sabia o que era. Ela me explicou, tal, aí abri aqui no computador, baixei o aplicativo e começou a funcionar. E ela me mandava dinheiro pelo PayPal, que eu também não sabia o que era, enfim. E aí eu fui caminhando, aí de repente ela indicou uma amiga, aí quando eu vi, estava atendendo 3, 4 pessoas. Até que 20 de março, a gente teve essa tragédia chamada pandemia, e eu gostaria de trazer um sonho meu, que eu tive do dia 19 para o dia 20 de março. Chegou dia 15, 16 de março, já não me recordo, dia 17, não adianta, explodiu. O pessoal do consultório de São Paulo diz, Leandro, você não vai continuar presencialmente. E o outro, Leandro, a gente vai ter que parar. Eu falei, puta vida, vou ter que parar. Aí eu falei, o que eu faço? Imagina, você acha que as pessoas vão topar falar comigo via computador? Se ainda estivesse fora do país, eu até entenderia, mas o cara está em São Paulo, o cara está em Santo André. Aí tive um sonho à noite, eu gostaria de contar, que eu acho que ilustra bem. Existia uma coisa antigamente que eram os quartos contíguos no hotel. Eram quartos duplos, exatamente um do lado do outro, com uma porta no meio. Então, quando necessário, o hotel abria essa porta do meio, deixava a chave, geralmente ficava o casal de pais num quarto e as crianças no outro, com a porta do meio aberta, ficava um quartão grandão. E eu me vi no sonho num desses quartos, e o quarto não tinha cama, tinha um divã, tinha 2 poltronas, uma mesinha, lenço, relógio. Eu falei, nossa, mas está parecendo um consultório. Aí eu fui lá na porta do meio, abri, olhei, tinha o mesmo consultório lá dentro. Eu falei, mas outro divã idêntico, outras poltronas, né? Falei, puxa, mas 2 consultórios? Aí já no sonho, 2 consultórios, meus 2 consultórios, óbvio. Aí, claro, o sonho é sempre bizarro, sempre complexo, sempre deformado. Começou a sair gente do banheiro, não parava de sair gente. E o quarto foi enchendo de gente. Aí eu abri a porta de um dos quartos e comecei a empurrar essas pessoas para fora e disse, saiam, por favor, eu preciso trabalhar. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tive a certeza, claro, que estava falando dos meus 2 consultórios e que eu não os teria mais. Né? Por exemplo, eu estou falando com vocês de um consultório, que é o consultório de Santo André. Ele não é mais um consultório. Não é mais um consultório.
É um cenário, não é mais o consultório. Por quê? Porque eu não sento mais naquela poltrona, tem um quadro encostado, eu fui jogando um monte de bugiganga, eu falo, coitada da minha poltrona, ela me acolheu tão bem, hoje tem um monte de livro, um monte de bugiganga, porque não é mais o consultório, como ela disse, é só um cenário. Aí eu falei, puxa, o que esse sonho está me dizendo? Querido, acorda que você vai ter que fazer alguma coisa. E aí, naquele dia, pela manhã, eu escrevi o famoso textão, adoro esses termos, né? O textão, e mandei para 100% dos meus pacientes, obviamente, para todos. 80% toparam, 80% tiveram a seguinte reação: ah, tá bom, Leandro, mantemos o mesmo horário? Como é que eu te pago? Você me dá os dados bancários? Tá bom. E aí fiquei surpreso, falei, puxa vida, e desde então eu não dou conta de atender, eu tenho uma lista de espera, isso nunca aconteceu comigo. Por quê? Porque aí gente de vários estados e cidades puderam fazer análise com analista nos grandes centros, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Então, eu não paro de supervisionar a gente, a receber novos pacientes, e a minha agenda, enfim, expandiu. E aí, daqueles 20% que não toparam, alguns voltaram, inclusive. Ah, Leandro, pensando bem, eu vou retornar, vai demorar isso daqui. Então, eu estou citando isso para vocês pelo seguinte: a Colette Soler falou uma coisa muito legal. Eu gostei muito do que ela falou. Ela falou assim: ô Colette Soler, o que você está achando da pandemia e da análise online? Eu imaginei que o interlocutor imaginava que ela fosse criticar, que isso não é análise, essas tolices. Sabe o que ela falou? Não, eu estou achando ótimo. Ah, como assim? Não, os analistas estavam muito acomodados, né? Estavam dormindo aí no consultório cheio, os pacientes vêm até eles, pagam, vão embora. Agora eles tiveram que se movimentar, tiveram que acordar do sono, né? O triste é saber que depois da pandemia eles podem voltar a dormir novamente. Então, que reflexão eu tive? Falei, poxa vida, é um preconceito meu contra uma possibilidade nova. Como eu sou neurótico, tudo que é novo eu tento disfarçar, mas eu resisto. E aí, aquele super-ego que eu comentei com vocês alguns minutos atrás, ele diz, Leandro, não resista, é melhor. Enfrenta o novo. E aí, de fato, eu abri essa possibilidade nova, e aí eu comecei a refletir sobre um monte de coisas, sobre diversas coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Então, resultado, eu atendo cada vez mais gente de outros lugares, cada vez mais brasileiros, e agora, inclusive, que eu vou fazer um recorte específico, 2 falantes da língua inglesa que têm me ensinado muito. Então, resultado, eu quero talvez escrever sobre isso, né? Então, hoje essa oportunidade de estar com vocês vai ser bom, porque eu vou poder enfim, me organizar um pouco. Mas eu quis trazer esse preâmbulo pelo seguinte: eu já viajava para fora do país quando eu tinha por volta dos 20, 25 anos. Eu mexia com música. E eu viajava para outros países, eu tinha uma gravadora, eu lançava discos, eu levava discos, trazia CDs, enfim. E depois casei, tive filho, virei analista, nunca mais fiz isso, nunca mais viajei, nunca mais peguei no passaporte. E agora eu voltei a viajar, eu vou nos lugares, quando eu era jovem, eu falava, nossa, quero uma loja de discos. Nem existe mais isso, é do período Jurássico, né? Nem existe mais disco. Eu falo, meu Deus, eu já tenho uma história, né? Então hoje eu estou refletindo sobre tudo isso, como tudo isso tem a ver com a minha profissão. E aí, só para encerrar a minha fala, eu estou preparando um livro, eu estou curioso para saber como Freud trabalhava. E aí eu fui pesquisando na internet e eu achei 6 livros de 6 ex-pacientes do Freud. Só falta receber um. São livros em inglês, na maioria dos casos, de americanos, né? Que fizeram análise com o Freud. E o Freud atendia em 6 línguas. Então ele falava assim, não, vamos fazer em inglês. Aí o outro cara, judeu, não, vamos fazer em alemão. Seus pais são alemães, você sabe falar alemão, a sua sessão vai ser em alemão. Outro cara, o Freud arrastava espanhol, o Freud falava francês. Então, o resultado, eu falei, pô, o Freud era um cara muito genial. Então, como é que ele sacava isso? Como é que ele manejava isso? Pessoas que iam morar em Viena. Então, estou preparando um livro sobre isso, eu vou comentar esses 6 livros e depois vou fazer uma reflexão que talvez a gente tenha que expandir o conceito de Lalang, ou de La Língua, se vocês preferirem. O analista tem que ser um poliglota. Ele é um estrangeiro sempre, eu me dei conta disso. Nossa, aqui acho que somos todos, né, frutos dessa experiência multilinguística. E eu fiz muito tempo análise em espanhol, muitos anos, aquele velho formato de 4 vezes por semana, e às vezes eu ficava pensando, assim, saía alguma coisa e eu já tapava com outra coisa. Com o passar do tempo,
olhando para trás, eu digo, mas será que eu cometia muito ato falho na linguagem? Ou aquilo era erro de linguagem mesmo? Nós nunca sabemos o que é, mas alguma coisa que falha, né? O importante era isso, saber o que falha. E quando eu trazia os sonhos, que tem aquela linguagem figurada, e eu fazia essa tradução aí para o espanhol, e que eu moro na Catalunha, então, assim, às vezes saía alguma coisa em catalão, às vezes saía alguma coisa em espanhol, às vezes saía alguma coisa em português, e dava aquela mesclada. Aí era como? O quê? O quê? E eu lembro de um sonho que eu estava num restaurante, e eu estava num restaurante e tinha um divã dentro do restaurante, mas só tinha eu no restaurante. E aí entrava o psicanalista e sentava comigo no restaurante, mas não no divã. E aí eu trago para ele, né? E eu digo, é curioso, porque fora do restaurante estava um ex-namorado meu, e não faz sentido que ele estava lá, porque ele entrava e tentava entrar na conversa, e não tinha espaço. E ele disse, como era o nome do seu ex-namorado? Eu digo, o divã. Ou seja, o que é de fora que tenta entrar aqui no divã, que parecia ser a língua estrangeira, né? Alguma coisa de fora que está tentando penetrar, mas que não entrava, né? Essa era a disputa. Engraçadíssimo, mas esses trocadilhos que só acontecem nesses momentos. Porque quando a gente está na língua materna, a tendência é meio ir para o braço da mãe. E aqui a gente vai para os braços do mundo, tenho a sensação. Exatamente. Eu gostaria de propor um desafio para vocês, então. Como eu sou fã do Freud, né, eu vou falar que o Freud é um gênio umas 10 vezes durante a gravação. Então, a primeira agora. Freud era um gênio, ele tem um texto de 1915, Reflexões sobre o Tempo de Guerra e Paz, aliás, de Guerra e Morte, olha que ato fala interessante. E ele fala uma coisa num trechinho, eu gostaria de partir desse trechinho para iniciar as minhas reflexões, e aí a gente vai batendo bola. Vamos lá. Quando uma aldeia se transforma numa cidade, ou uma criança num homem, a aldeia e a criança ficam perdidas na cidade e no homem. Ou seja, tem uma aldeia dentro da gente, não importa a cidade onde a gente vive, e tem uma criança dentro do homem, que nós somos, homem, mulher, homem, no sentido mais amplo da palavra. A criança é fácil, né? A gente fala, criança, tudo a ver com psicanálise, o infantil, né? Eu sempre brinco, Leandro, você atende criança? Eu sempre respondo, eu só atendo criança, eu não atendo nenhum adulto, né? Disso a gente sabe falar, mas isso que ele falou da aldeia e da cidade, a gente não sabe. A gente não sabe. Porque o que nós chamamos de Brasil é o que a gente aprendeu na escola, parará, né? A língua dos nossos pais, os ideais dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente foi comprando por identificação, e chega uma hora que a gente tem que se haver com isso, geralmente no divã. E aí eu queria fazer um recorte muito específico. Se a aldeia está perdida para sempre dentro da cidade e a criança está perdida para sempre dentro do homem, no caso do imigrante, que Brasil, que brasileiro, ou que eu, né, eu no sentido de ego, está perdido dentro dele e lá fora? Essa é uma reflexão. Por que você está fazendo essa reflexão, Leandro? Os brasileiros que eu atendo, inevitavelmente, eles falam do Brasil. Inevitavelmente. É uma questão de tempo, o sujeito vai falar do Brasil. Eu moro aqui em Tóquio, eu moro aqui, sei lá, Nova Zelândia. Então não, eu sou do ABC também, eu sou de São Paulo, minha mãe, meu pai, meu irmão, etc. E acaba falando do Brasil. Ok. Como eu estou trabalhando com dois falantes da língua inglesa, um é nascido num país da América Latina e foi muito novinho para os Estados Unidos, quase bebê. Então, ele é um americano, claro, foi escolarizado, enfim, na escola, é um americano. Mas é interessante, ele fala desse país de origem. E o outro, que é puramente americano, né, que nasceu nos Estados Unidos, em nenhum momento ele traz esse elemento. Em nenhum momento. Então, vocês podem pensar, poxa, Leandro, então talvez mudou só a moldura, o quadro é o mesmo, cada neurótico, no caso, da neurose, vai falar das suas questões em relação aos ideais, por exemplo, em relação às coisas que ele conseguiu, que ele não conseguiu, as frustrações, etc., o amor, o trabalho. Ok. Todos acabam falando disso. Certo? Mas, esse confronto com o diferente, que mexe tanto com a neurose, eu acho que ativam fantasias muito primitivas nas pessoas.
E aí, no caso desses pacientes norte-americanos, por coincidência, foram 4 pessoas, todos envolvidos com mulheres brasileiras, eu me pergunto o que a mulher brasileira causa neles, o que o Brasil causa neles. Porque o Brasil, enquanto geografia, enquanto aspecto objetivo, tá ok, você acha nos livros, na internet, mas a gente está falando de uma outra coisa, né? A gente está falando de um Brasil que vem pelo brasileiro, que vem pela maneira como o brasileiro fala, como o brasileiro faz laço, pelos ideais do brasileiro. Eu gostaria muito de calcar essa questão do ideal, pensando bem freudianamente, tanto o ideal do eu, quanto o eu ideal, né? Aquele eu que eu gostaria de ser, aquele eu que eu deveria ser, né? Eu acho que o imigrante passa muito por isso, muito. Então, atendendo esses 2, agora só 2 no caso, 2 estadunidenses que falam inglês e são, claro, se relacionam com mulheres brasileiras, são casados, têm filhos, etc. Eu vejo o quanto o Brasil mexe com eles. Vou dar um exemplo prático. A gente acha que o brasileiro vai morar fora e ele vai comparar a vida dele no Brasil e a vida lá fora. Natural que ele vai comparar, óbvio, é esperado. E aí, dependendo da sua posição subjetiva, você vai dizer, não, lá fora tudo é melhor. Tudo, 100%. E no Brasil, tudo zero, tudo uma porcaria. Ou você pode dizer o contrário também, não, tudo no Brasil é melhor que eu estou fazendo nessa terra, meu Deus, não vou nem conseguir aprender essa língua, nada a ver, os caras não sabem nem o que é coxinha de frango com catupiry, como é que eles sabem o que é viver? Meu Deus do céu, eles sabem o que é um cafezinho numa padaria, então eles nunca viveram. São visões de mundo, são hipóteses, né? Aí não tem pastel, um cara falou, Leandro, aqui não tem pastel do japonês, de feira, com vinagrete. Eu não consigo conceber uma tortura maior que essa. Ele deu muita risada. Ou seja, neuroticamente a gente tende a estabelecer essa comparação. A gente supõe que o outro diferente, que o habitante nativo não vai fazer isso com a gente. E é óbvio que ele vai fazer também. Nós também somos diferentes para ele. Então, no caso desses 2 pacientes, eu vejo que, por exemplo, eles estão muito envolvidos com o American Way of Life. E aí ele se envolve com uma mulher brasileira, casa, namora, outro caso, eles descobrem o Brazilian Way of Life. E aí eu comecei a me interrogar por que o brasileiro não valoriza isso que é dele. E aí eu chego num autor chamado Gessé de Souza. Não sei se vocês conhecem, é um autor bem crítico, foi presidente do INEP no governo Lula, e esse cara escreveu um livro chamado Elite do Atraso. Ele fala que uma das maneiras de você massacrar o colonizado é mandar uma mensagem indireta, sutil, não precisa ser direta, né? De que ele é inferior, de que ele é fraco, de tudo que ele faz é errado, de que é feio. Então, quando a gente pensa no jogo geopolítico, né, dos novos impérios, né, Estados Unidos, China, Europa, o eurocentrismo, a gente que está fora disso, a gente que está na periferia, né, a gente que está nos BRICS, por exemplo, aí, nos países em desenvolvimento, a gente tende sempre a achar que entrar nessa polaridade. Lá fora é melhor. Aqui o que a gente faz é ruim. Lá é sempre melhor. Então, resultado, enquanto você não consegue se desalienar desse exercício de comparação, de se idealizar ou de idealizar o outro, você está num patamar lá no grafo do desejo, lá do Lacan, bem lá embaixo. Está numa posição quase infantil. E aí você não tem paz interior. E é isso que eu percebo nos meus pacientes. E aí eu gostaria de falar sobre o manejo que eu tenho com esses pacientes. Mas estou falando demais. Vamos lá. Eu já escutei que quem fala demais é só quem não tem nada a dizer. A pessoa que tem a dizer, ela está falando aquilo que importa, né? Então é sempre bom escutar aqui. A gente está falando muito assim com as meninas nos primeiros momentos sobre as questões justamente que envolvem isso, né? Da identidade, da despedida, da cisão, de fazer a decisão e ficar sentido e tudo. E hoje era o dia que a gente tinha reservado. E hoje contamos com a sua maravilhosa presença aqui, Leandro, para também nos ensinar sobre como que se faz o manejo clínico e que nós viemos conversando sempre entre nós, né? Quando aparece aqui numa espécie de supervisão e grupo de compartilhar essa experiência, porque nem sempre vai ser exatamente o mesmo ou parecido, porque a neurose muda. A gente percebe que ela chega de um jeito a queixa e depois, conforme vai o tratamento, vai para outro lado.
E a gente diz, mas como é que isso daqui está deslizando? Parece que desliza junto com a linguagem, né? Ela ancora de uma maneira diferente. Sim. O que eu ia falar sobre o manejo, que eu acabo me empolgando e eu acabo deslizando um monte de coisa. O que eu tenho aprendido com os meus pacientes e tenho também sofisticado, tenho tentado aprimorar no meu manejo. Eu brinco que quando você está no presencial, você tem o momento maçaneta, que é aquele momento que ambos levantam da poltrona ou do divã, né? Bom, então, ficamos por aqui. Então, semana que vem. Geralmente, a pessoa fala algo quando está saindo, quando está abrindo a porta. E esse algo é muito importante. E eu percebi que no atendimento online, a gente não tem um momento maçaneta. Porque você clica e fecha o dispositivo, ou a própria pessoa. Bem, então até semana que vem, Leandro. Pá, sair. Eu uso o AirBuy. E aí eu me dei conta disso. Falei, puta, a gente não consegue ter um momento maçaneta. Então tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o manejo da angústia. Então, os meus pacientes que moram fora do Brasil, e que, claro, trazem essa questão, né? Pô, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu quero ir, né? O que eu tenho certeza, o que eu não sei, etc. Começa a comparar a vida no Brasil, a vida lá fora, enfim, coisas sutis ou mesmo coisas óbvias até. Eu tenho tido a seguinte, vamos dizer assim, escolha metodológica em termos de manejo da angústia. Eu não tento ser... Quer dizer, eu faço um cálculo, né? Eu não viso ser muito duro, muito... Bom, mas você escolheu, é isso então, né? Bom, então pensa nisso, semana que vem a gente volta. Eu acho que no presencial, acho que a gente tem uma certa plasticidade maior, tem um certo momento que eu acho que a gente não tem. E eu acho que eu posso aumentar a angústia da pessoa que depois vai ficar no país que ela está localizada. Claro, ela pode me ligar, pedir uma sessão extra, enfim, mas eu acho que a gente tem que ser mais, vamos dizer assim, mais razoável, mais acolhedor. Por quê? Como, via de regra, trata-se de uma escolha, né, uma escolha de vida, uma decisão que a gente precisa pensar nas causas, o analista ajuda a pensar para que serve a decisão, não por que você tomou a decisão. Eu acho que esse é um trabalho longo, esse é um trabalho de carpintaria, uma coisa longa. E aí a pessoa já está em dúvida, o superego dela já está em cima dela, será que você fez o certo? E os seus familiares no Brasil? E se você falhar, se você fracassar, etc. A pessoa neurótica me transforma numa coisa muito maior. Então, o resultado, a pessoa já está se culpando. Se o analista entra acelerando em cima disso, eu acho que ele pode causar algo muito ruim, inclusive prejudicar o próprio tratamento. Então, esse foi o primeiro manejo que eu comecei a desenvolver com as pessoas que me procuram residindo em outros países. Por quê? Eu acho que é muito duro, quando cai aquela ilusão de que eu vou morar em tal país, porque lá tem qualidade de vida, lá tudo é bom, lá tudo é perfeito, o Brasil é uma porcaria, chega de violência, e aí ele chega lá, não é isso. Né? Nenhum país vai ser isso. Esse país que ele acredita que existe, não existe. É um ideal exacerbado, que simplesmente não existe. Isso não é só quem mora fora do país, pode ser São Paulo para quem vem de uma cidade pequena, por exemplo. Pode surpreender tanto negativa quanto positivamente. Então, o meu cuidado, a minha sutileza é ser bem acolhedor nesses momentos de desconstrução. Desconstrução desses ideais. Ou seja, lembra do que o Freud fala? A aldeia está dentro da cidade, só que ele não está nessa cidade aqui, ele está em outra cidade. Mas tem algo do Brasil, dessa aldeia dentro dele, lá fora, dentro dele, pulsando, borbulhando. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode causar um efeito contrário, a pessoa se angustiar demais e não querer falar mais. Leandro, na sua fala, eu consegui fazer uma associação com uma obra que eu tive contato há pouco tempo e que traduziu bem a experiência do imigrante, que me fez refletir e pensar em algumas questões para além do que eu já vinha pensando da clínica, ou dos estudos, ou da análise, né? É do autor John Steiner, ele é da escola inglesa, né, de psicanálise, e ele traz o tema ilusão, desilusão e ironia na psicanálise. Então, todo o processo de ilusão e desilusão tem que se tomar o cuidado, né? Então, ele traz essa questão do cuidado, que é uma coisa que a gente já vivencia na clínica, em um processo onde a concretude, né,
da migração não é tão grande quanto para quem sai de um país e vai para o outro, né? Pode estar saindo de um relacionamento indo para o outro, pode estar saindo, né, enfim, de um trabalho indo para o outro, está migrando, né? E esse cuidado que você trouxe com relação à verdade, né? Porque a verdade ela pode ser muito cruel, né? Então, a questão do cuidado, desse acolhimento com relação à verdade, né? Nesse processo de desilusão, ele traz até a metáfora do Jardim do Éden, né? Do Adão e Eva, ali quando caem do paraíso, enfim. E aí ele traz também a metáfora como inferno, né? Que não cuidado com essa verdade, que não cuidado com esse trabalho que deve ser feito, pode ser que a pessoa caia no inferno, né? Metaforicamente, como ele diz. Né? Então é interessante isso que você trouxe na sua fala, porque isso faz muito sentido, principalmente, né, quando esse sujeito, esse paciente, ele está ali numa posição de necessidade do concreto, necessidade de aprender a língua, né? Necessidade de entender a moral daquele país, a cultura, né? Então é muito concreto, né? Tá aí numa posição muito mais psicótica, né? De necessidade de segurança, né? Então é importante esse trabalho, é importante muito mais do que conhecer a cultura, né? É importante essa preocupação, esse cuidado, não é nem preocupação, né? A preocupação, é um cuidado, né? E isso vem de acordo com a nossa intuição, para que possa manejar, né? Fazer o manuseamento, né? O handling aí do que a gente está acolhendo ali, do holding, né? Sim. Eu acho que é isso que eu tentei falar e você parafraseou de uma maneira muito mais competente do que o jeito que eu disse. Exatamente. E aí, com esses dois estadunidenses que falam inglês, eu me dei conta, eu já tô com eles há uns 6 meses, eu me dei conta, não é a qualidade da minha língua inglesa. O meu nível de compreensão é 100%, eu entendo 98%, 99% do que eles falam. O meu speaking não é 6, 7, de 0 a 10. Mas isso, primeiro, que é suficiente. E segundo, eu disse logo no começo, quando duas pessoas querem, de fato, ter um bom encontro, não é a língua que atrapalha. O que eu não entender, eu vou te perguntar. Se eu falar alguma coisa e você não entender, você me pergunta. Leandro, o que você quer dizer com isso? Eu repito. Aí, Laís, deixa eu só dar um exemplo bem pontual. Um dos pacientes estava dizendo, né, ele veio da América Latina com a mãe e tal, e a mãe teve uma doença muito grave, e eles se sentiram sozinhos, a família não ajudou, né, os familiares, ele reclamando, poxa, eu era muito jovem, tive que cuidar da minha mãe e tal, uma coisa bem, bem triste mesmo. E aí ele fala, Leandro, this is family, man, it's all facade. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca li, não sei o que significa it's all facade. Mas como que eu sei que é tudo fachada? Aí eu fui atrás, falei, o que será que é façade? Mas não pode ser esse cedilha, não tem esse cedilha em inglês. Será que é 2 S? Será que é uma palavra árabe? Aí um dia eu falei para eles, vocês estão falando a mesma coisa que os meus pacientes brasileiros falam, só que em inglês. Só que em inglês, só isso, gente. Só isso. E aí, o que essas mulheres brasileiras, elas estão me ensinando? Você está com medo dos homens aí, Leandro? Você fala inglês, está com medo por quê? Nós não tivemos, nós casamos com esses caras, tivemos filho, viemos morar para cá, você vai ficar nessa aí, bundão? Aí eu falei, meu Deus, na minha profissão não posso ser amarelão, não posso ser bundão, vamos lá, vamos marcar horário. E comecei, tentei, eu tenho dúvida, eu vou lá no dicionário. Aí falei, vou marcar uma aula de inglês com um professor de conversação. Aí eu falei, Christopher é um barato, ele fala bem português, claro, ele é americano, né? Ele mora aqui no Brasil. Falei, Christopher, como é que eu falo, você colhe aquilo que você planta? Ele falou, cara, isso não tem inglês. Você pode dizer, it's carved in the stone. Eu falei, carved in the stone? Ele falou, pode dizer isso que o americano vai entender. Eu falei, tá bom, falei, coisa louca. No outro dia eu tô atendendo uma pessoa do Nordeste, interior do Nordeste, e ela fala, Leandro, falei com manhã. Falei, manhã, o que é combinado não é caro. Tá gravado na pedra.
Aí eu falei, puta, como a língua é linda, né? É nessas horas que a minha profissão vale a pena, né? Olha que bonito, está gravado na pedra. Aí eu joguei no Google, gravado na pedra. Tem um monte de coisas. É que eu não conheço. Leandro, dá para conhecer tudo? Não, querido, efeito castração. Você não conhece nem tua língua, você vai querer conhecer tudo da língua do outro. Eu falei, puta, que bonito isso, né? E aí, resultado, isso me deixou mais leve para poder aprofundar as análises com esses dois habitantes de outro país, só isso. Ah, Leandro, mas eles vão falar de insurance, você não dá nota fiscal para eles pegarem a restituição no insurance. Os dois, aliás, os 4 falaram. Mas, Leandro, quanto você cobra? Tanto. Mas, cara, eu não vou ter direito ao insurance. Falei, não, eu não sou um profissional americano. Lamento, não vai ter insurance. E aí, não foi isso que impediu, entende? Então, resultado, saber disso, por exemplo, toda hora eu falava assim, com os brasileiros eu falo assim, eu falo 13h30, 19h30, 21h30, eu não falo 9 da noite, para não confundir. Porque se eu falar, Laís, me espera 9 horas. Aí a Laís fala, bom, 9 horas é 9 da manhã. Leandro, 9 da manhã é 9 da noite. Não, 9 é 9 horas, 21 horas. E eu estava falando com os dois estadunidenses, 21 horas, 13h30, sempre horário de Brasília. Aí eles falaram, Leandro, o que é 13h30? Eu falei, putz. Eu falei, 1:30 p.m. 1:30 p.m. Ok, I got it. Now, Brazilian time zone. Yeah. Percebe? Então, Tatiana, a gente vai aprendendo fazendo, né? Eles me ensinam a ser criança de novo como psicanalista, né? Eu tenho que prestar atenção nesses detalhes, que a gente vai ficando mais experiente, a gente se esquece. A impressão que me dá, sabe, Leandro, que vocês estão, de certa forma, criando um terceiro entre vocês, né? Essa linguagem, esse terceiro, pensando também no inconsciente polissêmico, tal como você trouxe, né? Não só na fala, mas na entonação. A dificuldade maior que a gente tem, que pelo menos no meu caso, no atendimento à distância, né, através de videoconferências, é perder muito do campo da sensorialidade. Né? Muitas vezes a gente perde de ver as posturas corporais, como se está movimentando a mão, os pés, para poder... Porque nem tudo é só a fala, né? Tem outras formas de estar se comunicando também os pacientes. Enquanto você ia trazendo, né, me veio também a Tati também trazendo o pensamento dela, e eu sou muito imagética, como as meninas sabem aqui, eu sou muito imagética, muito de imagens, né? Então eu também pensando no bebê como esse migrante, né? Quando sai desse ambiente, e qual o primeiro contato que esse bebê vai ter, né? Pensando também no campo analítico, que é ser encoberto por uma segunda pele, se faz necessário uma proteção para aquele novo ambiente onde está se colocando. Né? Então me veio, enquanto ela ia falando isso, me veio isso também, uma forma de se proteger, independente do ambiente onde se chega. Quantas capas, quantas peles a gente tem que se utilizar para poder proteger talvez essa aldeia que você estava trazendo, né? Que eu posso ver também um grupo, né? Eu gosto muito dos pensamentos do Dr. Wilfred Bion, né, pensando num grupo que a gente leva interno também, e todo o conteúdo que, de certa forma, a gente tenta proteger para tentar se adaptar. Quantas capas durante a vida, né, só para estar aqui, muitas vezes eu preciso estar usando uma capa porque eu estou entrando no desconhecido. Sim. E a dificuldade que a gente tem de entrar no desconhecido e ter que buscar uma segunda pele para se proteger no contato com o novo, né? Quanta tolerância à frustração demanda esse encontro, né? Sim. Existe maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Eu desconfio, eu estava te ouvindo, Renata, eu acho que a gente está começando um mundo novo. E vou mais longe, como o brasileiro tem tanta dificuldade de admitir que ele tem coisas boas, ótimas, excelentes e excepcionais no Brasil, ele fica muito envergonhado, né? O brasileiro fala algo ruim do Brasil, nossa, só um, posso falar de 150? Agora você fala de algo muito bom do Brasil, aí ele patina, eu não tenho essa dificuldade. Eu acho que a gente pratica uma psicanálise excepcional aqui no Brasil, excepcional. E eu acho que nós vamos chegar aos pacientes de outra língua pela qualidade do nosso trabalho. Eu estou assistindo uma série turca chamada Ertugrul. É uma série de um guerreiro otomano, uma série curta, são só 460 capítulos, coisa pouca, em 7 anos eu devo acabar. E o cara é um tremendo ator. Aí eu falei, puta, vou achar esse cara no YouTube, né?
E aí, claro, tem entrevista em inglês com o cara. O inglês do cara é razoável, né? Ok. Falei, mas se Hollywood decidir levar esse cara, ele vai falar inglês. Eu não tenho dúvida. E Hollywood funciona assim. Quem é esse tal aí de fulano? É turco? Faz um convite para ele vir para cá. Ah, mas ele não fala, ele vai falar inglês, fica tranquilo. Ele vai falar inglês. E se o cara quiser ainda? Então, o resultado... Hollywood é muito assim, né? Alguém fez um cinema independente, vendeu bem, né? Traz o cara. Então, o resultado, eles não têm esse preconceito, não é americano, não é bom, traz o cara, nem que seja com um papel estereotipado. E aí eu acho que nós, psicanalistas, eu acho que a gente faz algo muito bom, muito acima da média. No meu caso, foram 4 mulheres brasileiras que falam, né, dessa psicanálise brasileira. As 4 fazem análise, interessante isso, né? Então, o resultado, a gente tem algo de muita qualidade, que eu vou dizer que é um produto tipo exportação. Então, eu acho que a tendência, daqui 10 anos, se vocês me encontrarem, eu vou estar atendendo mais um monte de gente. No meu caso, em língua inglesa, porque é o que eu consigo. Talvez eu precisaria estudar outra língua, mas eu não consigo. Por meu doutorado, eu estudei francês, mas eu não consigo falar francês, consigo ler. Mas e vou mais longe. Eu acho que nós, analistas, nós temos uma sensibilidade para escuta, para línguas no sentido além da gramática, né? Então, por exemplo, a gente, aqui no Brasil, a gente não tem muita dificuldade para entender espanhol, né? Eu tenho, por exemplo, aqui a coleção do Freud em espanhol, eu uso direto. Às vezes é uma ou outra palavra que me escapa, eu vejo no dicionário, consigo me situar bem. Então, eu acho que a tendência é a gente aumentar. Aí, claro, evidente, cada um com a sua segunda língua, né? Que eu acho que vai ser uma língua de trabalho. Então, eu acho que a gente tem algo muito bom, eu acho que a gente deveria valorizar. Aí a gente entraria numa outra discussão. Eu acho que nós, brasileiros, não é só que a gente sabe sambar. Samba um pouco aí, não. A gente samba num monte de coisa. A gente samba na palavra, a gente samba no encontro, a gente samba no acolhimento. Nós também temos nossos defeitos. Nós somos um país violento, racista, misógino, homofóbico. Não vamos ser ingênuos. Mas nós temos uma coisa muito boa de favorecer um encontro com o outro, que eu acho que os estrangeiros que vierem fazer análise com o analista brasileiro, eles vão ter experiência que talvez eles nunca tiveram. E olha só, eu estava pensando também, assim como a Renata, junto com você, olha só para o nosso encontro, para aqui agora, o que está acontecendo. Nós estamos em países diferentes, já vivenciando modos diferentes, nós temos a cultura em comum, né, a origem em comum, mesmo país, né? Percebe-se que cada um tem suas preferências de linhas teóricas, mas aqui a gente está conversando sobre a mesma coisa, né? Então, aqui a gente está no mesmo espaço conversando, né? Isso é bastante interessante. Sim. Não, e talvez, Tatiana, não só interessante, isso é muito positivo, acho que a gente valoriza pouco isso, a gente tem essa abertura, eu acho isso bom, acho que a gente tem que valorizar, eu acho que para você ser psicanalista, você precisa deter essas qualidades, eu acho que nós temos aí no nosso modo de socialização, já desde criança, né? Nós somos brasileiros são diferentes. Como cereja do bolo, né, Leandro, você falando da experiência do acolhimento para quem está no estrangeiro, e da sensibilidade que precisa para isso, e do presencial como ele é mais duro. Quando eu estava fazendo aqui a minha análise, e aqui é uma linha freudiana, 4, 5 vezes por semana, ela é densa, né? Então está trabalhando ali, rascando as feridas e derrubando os ideais de uma forma bem intensa. E quando o meu pai começa a adoecer, e eu já começo a entrar no processo de luto, porque era uma doença sem marcha atrás, eu interrompo de certa maneira a minha análise, eu vou meio que arrastando, eu vou simplificando a coisa. Eu lembro que o meu analista, um dia eu chego depois de anos de tênis para fazer análise, e ele disse assim, a primeira vez em todos esses anos que eu tive de tênis, né? Aquele momento do algo mudou aqui, do algo eu preciso simplificar, eu preciso tirar alguma coisa de cima, eu preciso simplificar para dar conta, né? Aquilo estava evidente. Mas aí depois, quando eu vivencio todo o processo do meu pai, eu digo, agora eu preciso de outra coisa. E eu faço o quê? Volto para o Brasil, online, com um analista brasileiro, e a coisa é mais suave, de fato. Ela é mais acolhedora. Ela é mais, me parece, essa simplicidade do tênis, sabe? Eu preciso de alguma coisa que amorteça a dor daquele momento. E funcionou estupendamente. Eu digo, foi uma riquíssima experiência
da primeira análise, do primeiro analista. Está sendo uma riquíssima experiência com o analista online brasileiro, né? São formas de se comunicar que também são diferentes por causa da língua, eu percebo muito também por causa da língua, não só no atender o estrangeiro, mas de ser atendida por um estrangeiro. Mas também é a forma como se comunica, também é a forma, também é o formato. É diferente, não tem o salto. Eu estive no museu, nessa série de viagens que eu fiz, eu fui na casa do Freud em Londres, tinha tudo do Freud, menos ele. Fui lá na frente da casa do Lacan, tirar foto, todo mundo vai, né? E fui para Viena. Então, cheguei lá, estou lá com a minha filha, pagando os livros, já na hora de ir embora. $32, euros, né? 12 euros, 4 euros. Falei, bom, essas fotos aqui, ela falou, que língua vocês estão falando? É português, né? Falei, como é que você sabe? Ele falou, meu Deus, ela falou, só vem gente do Brasil e da Argentina, que ela falou, já consigo diferenciar o espanhol do português. Eu falei, Ela falou, por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Aí eu gaguejei para responder. Ela falou, eu estou te perguntando por que a psicanálise é tão forte no Brasil. Aí, agora você me provocou. Arregacei as mangas, acho que eu falei uns 10 minutos. Falei, o brasileiro gosta da palavra, o brasileiro gosta do encontro, o brasileiro gosta de novidade, o brasileiro gosta do que é passional. Falei, foi um equívoco o Freud ter nascido em Viena, deveria ter nascido no México. Freud é um Latin lover, né? Freud é uma coisa, uma força da natureza, né? E a língua alemã não favorece, né, a nossa passagem, né, do que é afeto para a palavra, né? Aí a moça falou, eu concordo com você. Ela falou, esse homem, ele era um gênio. Ele escrevia, ele queria que o homem médio de Viena entendesse o que ele fala. Eu falei, é o que eu tento fazer na minha prática, né? Aí quando a gente acabou, tal, aí pagamos, bom, então boa viagem, tal. Eu falei, eu poderia fazer uma pergunta para você? Ela falou, claro! Eu falei, você me perguntou por que a psicanálise é tão forte no Brasil. Oh, yeah, it's true. Eu falei, e aqui? Por que não é tão forte se o Freud nasceu aqui? Aí ela gaguejou. Eu falei, bom, pensa nisso. O dia que eu voltar para esse museu de Viena, você me responde. Até lá. Eu não poderia perder a oportunidade, né, gente? Vai que ela não surja de novo. Ai. Nesse sentido, somos muito lacanianos, né? Sim. E Lacan é latino, né? Sim. Agora é engraçado, né? Esse pessoal, que nem ela citou o Bion. Bion teve no Brasil várias vezes, né? Várias vezes nos anos 70, várias. E é interessante, ele falava algumas coisas sobre o Brasil. Eu acho engraçado não ter nenhuma entrevista gravada com ele, né, na TV ou algo do tipo. Ele poderia, esse cara foi um nome, né? E é engraçado, né? Ele valorizava, eu já li várias coisas dele valorizar essa coisa brasileira. E o cuidado que eu precisei tomar, que eu acho que também tem que ser endereçado a nós, o mesmo cuidado, que é ir para além dos estereótipos. Todo brasileiro dá 3 beijinhos, gosta de samba e futebol. Não, tem um monte de brasileiro que odeia futebol. Eu gosto de heavy metal, de rock, eu odeio samba. Não é verdade isso. E como é que a gente faz também para não estereotipar o outro? Quando eu comecei com esses 2 pacientes dos Estados Unidos, eu fiz essa promessa a mim mesmo. Leandro, você se esforça para sair do estereótipo, né? Senão você não vai estar escutando verdadeiramente a pessoa. Você vai estar escutando os ecos dos seus preconceitos dentro de você, que é o que a gente usa quando a gente estereotipa aquele que é diferente da gente, para a gente não ter trabalho de compreender, de acessar o outro. Então, eu fiz essa promessa para mim mesmo e tenho conseguido cumprir. Eu acho que está sendo muito interessante ir para além do estereótipo, pensar no 1 a 1. Não que não tenha marcas do coletivo, óbvio que tem, gente. Mas, espera aí, para além disso, o que tem ali do singular, do particular de cada um? Sabe, Leandro, você falando agora, eu estou recordando um pouco os conflitos que eu tive aqui na Espanha, né? Porque eu fazia parte de um grupo de estudos aqui também, de outros psicanalistas aqui, o conflito que eles tinham em aceitar o trabalho online, né? O trabalho através de Skype, muitas questões, recusava, e quantos. E você falando do Bion agora, né? O Bion sempre ia para além, né? Sempre ia para além também. O que Freud, o que Bion, o que esses profissionais pensariam hoje? Quebrar o estabelecido, porque é uma quebra do estabelecido, né? Imagina, eu duvido
Eu duvido que Freud, Pion, Lacan, Winnicott, Melanie Klein, duvido que eles tivessem cabeça fechada para não querer conhecer essa coisa nova. Duvido, eu imagino que esses caras fariam com a internet. O problema é que ainda no meio, né, se encontra muitos profissionais ainda com essas resistências, né, grandes resistências de aceitar o novo. Foi um conflito muito grande que eu vivi, porque me senti atacada, porque eu trabalho faz tempo também, com online, né, com a maioria dos brasileiros que vivem fora, também brasileiros que estão no Brasil, e toda a dificuldade de trazer esse novo, essa abertura, e olha agora, né, de certa forma está todo mundo apoiando, né, não teve como sair daí. Mudou, né, engraçado, você falou que você só recebia em dinheiro, nossa, mudou rápido sua posição, né? Agora você aceita Pix, gozado, né, nossa, como você é flexível, né, quer dizer, o cara teve que engolir, né, o que me salvou foi que eu fiz uma pergunta para mim, logo depois do sonho. Todos os pacientes toparam, eu falei, meu Deus, eu que sou um conservador desgraçado, me fiz uma pergunta, Leandro, e se você fizesse análise? Eu já fiz 1000 anos de análise, enfim, eu não faço análise nesse momento. Leandro, e se você fizesse análise? Gente, a resposta foi tão singela dentro de mim. Eu iria perguntar para ela, mantemos o mesmo horário? Eu ia querer falar. Por Skype, e daí? Por favor, vai logo, eu quero voltar a falar do que eu estava falando semana passada aí no seu consultório. Imagina, eu me recordo quando eu fazia análise. Fiz análise 2 e 3 vezes por semana, um tempão. Puta, foi muito bom para mim. Não via a hora de chegar na sessão. Eu iria falar, tá bom, não tá, gente, a gente tá no divã, resultado, vai lá e corta a imagem, pronto, o que eu quero é que você me escute, fica aí, vai, eu vou falar. Então, resultado, essas bobeiras, Renata, nós chamamos de ideais do psicanalista. A gente não pode esquecer que o superego, ele se alimenta dos ideais. Então, a gente inventa uma coisa na cabeça da gente, idealiza, o superego fala, pronto, já tá bom, já idealizou, já agora eu vou transformar em cobrança em cima de você, né? E aí, quando a performance do seu ego é sempre aquém, óbvio, porque é algo muito idealizado, vem a culpa demais leva à depressão. A gente tem que ter a cabeça aberta. Esses idealismos são confundidos com ética, né? Então, há muito tempo atrás, o quanto seria questionado o atendimento online se era ético. Isso, exatamente. Não, e fica... Não, Tatiana, e o mais importante, foi ótimo que você falou, nas entrelinhas fica assim, então você vai fazer, Tatiana? Você fala, acho que eu vou, então você está errada, vai queimar no inferno. Percebe? Aí você fica culpada, fala, meu Deus, então não vou ter mais o reconhecimento dos meus pares. É grupo, gente, é grupo. Psicologia das massas analisou. O Freud não estava falando dos nazistas, Freud estava falando dos psicanalistas. É o ideal que o ego do cara se molda neuroticamente ao ideal de um grupo. A gente tem que estar livre desses ideais. Gente, a preocupação nossa, o ponto central é o paciente, ele que nos ensina. É ele que nos autoriza a psicanalizar, não são os nossos pares, os nossos colegas, a gente está sempre batendo cabeça, vocês concordam? Em grupo, cada um fala uma coisa, você tem que achar o seu caminho, tem que achar o seu estilo. Se você é responsável, trabalha eticamente, está tentando ajudar o paciente a se ajudar, isso é psicanálise, se isso não é psicanálise, o que é, então? Primeiro existe um nado contra a corrente, né? Mas depois todos puderam navegar juntos, né? Navegar online, né? Ainda bem. Porque o que importa é o paciente trazer o próprio inconsciente dele para a relação com você ali na análise, tanto faz online ou presencial. O sujeito está trazendo, está ótimo, é isso que a gente incide, é isso que nos interessa. Se isso está acontecendo, ótimo. Mas a análise online não é igual ao presencial. Não é igual mesmo, mas é o que dá para fazer, gente. É isso aí, é o que dá para fazer. Daria para a gente fazer esse programa? Eu teria que pegar um avião até a Espanha e a Tatiana da Inglaterra para a Espanha, juntar nós 4. Não dá, gente, é impossível. Vamos fazer agora aqui virtualmente. Cada um está na sua casa, no seu consultório, ligou a câmera, a gente está falando. E quem nos ouvir vai poder se beneficiar disso. O que esse cara falou, o que a Tatiana falou, o que a Renata, que a Laís. Puta, que legal, nunca tinha pensado nisso. Gente, é assim. Momento silêncio. A analista gosta disso. Sim. Eu estou aprendendo muito atendendo gente de outros estados. Aí não estamos falando mais de imigração, estamos falando de migração no caso do Brasil. Tira o i da palavra, né? Por exemplo, eu percebo que quem mora numa grande cidade é diferente de quem mora numa pequena cidade. Por quê? Não tem inconsciente? Não é isso. Os ideais da sua comunidade,
a sua relação com essa comunidade, a sua abertura para o novo, a sua relação com as expectativas que qualquer comunidade, qualquer cidade, qualquer aldeia tem sobre seus participantes. Numa cidade grande você tem anonimato, numa cidade pequena você não tem, você tem menos possibilidade de ter pares, no caso da psicanálise é um pouco mais difícil. Então, resultado, é uma experiência muito rica que pode ensinar muito para a gente, mas a gente só consegue aprender quando a gente tem abertura, gente. Se você não tem abertura, se você está numa posição dogmática, quase religiosa, você não vai aprender nada nunca. A experiência, pelo menos para mim, tem me ensinado muito. E pensando aqui, tem estrangeiros ou até pessoas que foram fazer um intercâmbio, né, que voltam e que tem no seu discurso, né, a questão do eu me sinto mais aberto depois dessa experiência. Uma experiência em que teve que tolerar, né? Então algo ali foi introjetado daquela experiência em que a pessoa agora ela está aberta para novas experiências. E é interessante isso que você está falando da aldeia e da cidade, né? O quanto de abertura eu tenho, quanto de espaço, quanto do vazio eu tenho para pensar, né? Tatiana, o processo analítico é um processo para, vamos dizer assim, expandir esse espaço para o novo dentro da gente. É uma experiência disruptiva, não pode ser uma experiência de acomodação, né? É verdade, é isso mesmo. Agora, fazendo análise, eu sei que é isso mesmo. Não, a análise é para aturdir um pouco a gente e pôr em xeque essa coisa que nos aliena, que é a soma das nossas identificações com inúmeros ideais durante a vida. Minha família, o meu sobrenome, né? Aqui no Brasil, especialmente de São Paulo para baixo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. O cara fala, porque eu sou italiano. Nós falamos, você é italiano? Sou, minha bisavó veio de Trieste. Eu falei, mas sua bisavó? Minha bisavó. Aí ela teve meu avô aqui, a pessoa não se dá conta. Aí eles tiveram meus pais do interior, aí tal, e aí o cara acha que ele é italiano, né? Esse dia mesmo um paciente falou uma coisa, eu achei tão engraçado. Ele falou assim, acho que a minha esposa tá grávida. Eu falei, que legal, parabéns, acho que tá, vamos ver, vamos fazer os exames e tal, né? Porque aí eu tô discutindo com ela, vamos morar na Europa? Aí ela falou, se eu tiver grávida, né, vamos, é melhor para criança, tal, né? Porque ele falou, porque você sabe, né, Leandro, eu sou cidadão europeu. Aí eu falei, mas esse cara nunca me falou isso. Mas será que ele fala tão bem a língua portuguesa? Eu caí nessa. Aí depois de um tempo eu entendi. O cara é bisneto de italiano, foi atrás da cidadania, aquelas coisas. Então vai na cidade interior onde morreu seu avô, pega o certidão de óbito dele. E o cara, resumindo, tem um passaporte europeu. Mas ele falou, eu sou cidadão europeu. Eu falei, o que ele quer dizer com isso? Então, quer dizer, a desalienação frente a isso é parte da análise, isso nos torna mais leve. O lugar que a gente coloca o outro, como que a gente vê o outro. Por exemplo, em Hamburgo, vou dar um exemplo, em Hamburgo, minha última viagem para a Alemanha, eu fiz algumas cidades na Alemanha, e quando eu cheguei em Hamburgo, era um novo hotel. Quando eu estava entrando com as malas, peguei os passaportes e fui pegar o voucher, aí o cara olhou e falou, oi, tudo bem? Eu falei, você fala português? Aí o cara falou em inglês, não, I don't. Eu falei, mas como você aprendeu? Ele falou, many Brazilians come here to this hotel. Aí eu pensei, eu falei, meu Deus, o brasileiro chega num hotel em Hamburgo e fala, oi, tudo bem. O cara chegou a aprender, tudo bem, vamos lá, então, quarto tal, o que vocês vão fazer em Hamburgo? Tem um restaurante português na rua de trás, por que vocês não vão lá? Vocês falam português, deve ser a mesma comida, vai lá, todo mundo vai lá. Onde que é? Aí fomos andando, chega lá, tem uma placa, Vasco da Gama. Falei, cheguei, né? Cheguei. Já chegamos falando português. Olá, bom dia, olá, brasileiros, por favor, sente-se a cara. Aí veio o garçom, um cara modesto, né? Eu falei, e aqui vem muita gente que fala português, né? Ou só pessoas de Portugal? Olha a resposta do cara. Vem muita gente das colônias. Aí eu tomei a decisão mais sábia do mundo. Fiquei em silêncio. Falei, sei, entendi. Vocês têm vinho branco? Tá, eu gostaria de...
Vocês percebem? O lugar que a gente coloca o outro é um ponto de referência. A neurose é isso, que lugar que você põe o outro, você se relaciona com esse ponto de referência. Esse rapaz falou isso sério, vem muita gente das colônias. É impossível você ter uma conversação razoável com quem inicia com essa premissa, né? Ah, você fala português também? Falo, mas você é de Portugal? Não, então você é da colônia. De que colônia que é? Então, resultado, quando a gente consegue se separar disso, Tatiana, putz, aí a gente consegue pensar até nossas origens, evidentemente, né? Se for o caso, né? De uma maneira mais leve, de uma maneira mais interessante. Todos temos curiosidade sobre nossas origens, né? Precisa ver se migrar não é uma maneira também de buscar, aí vai de caso a caso, né? Cada um. Porque também pode migrar e não sair do lugar. Não sair do lugar de colônia, né? Permanecer nisso. Não sair do lugar de que é possível amadurecer emocionalmente, de que é possível desenvolver intelectualmente, de que é possível desenvolver com relação ao trabalho. Porque é o lugar que nos colocaram, né? O trabalho, eu acho que você está falando uma coisa muito importante. Las en arbeiten, lembra da frase do Freud? Amar e trabalhar. A gente fala muito do amor, o imigrante, a família, mas a gente fala pouco do trabalho. Eu acho que o trabalho é algo que pega. O sujeito é um no Brasil trabalhando, parece que quando chega lá, parece que desceu no aeroporto, vira outra pessoa com relação ao trabalho, a realização, a coisa em si. Eu acho que essa é uma questão importante. Meus pacientes falam muito disso. A questão do subtrabalho também, né? O quanto é valorizada a questão. Porque uma coisa talvez é atender como psicanalista brasileiro, desde o Brasil, que você busca esse referencial de algo, né, diferente lá, ou o que acontece quando alguém vem procurar um analista brasileiro em outro país, nesses Sim. países, nos países daqui que eram os colonizadores. Isso também tem uma certa modificação, né, das pessoas que chegam. Eu, por exemplo, recebo bastante paciente brasileiro porque eles dizem que não tem o desejo de fazer análise com os analistas daqui por sentir isso. Eu me recordo uma vez que um português disse para mim assim, eu morei 2 anos em Portugal e essa pequena pinçada que você dá permeia muito o país. E ele me disse assim, o sonho de toda brasileira, de todo colonizado, é casar com um colonizador e ascender socialmente, né? E naquele momento eu fiquei surpresa, assim, porque a priori eu estava ali de igual para igual, estava estudando, não estava no trabalho, ou seja, não havia nada que caracterizasse a estrutura da vida como algo colonizado, mas que mesmo assim havia essa questão que estava atravessada, ainda fazia esse atravessamento. E um tempo depois ele disse assim, você está estudando psicanálise, tivesse um bom mestre, porque ele era psicanalista, a gente conversava de vez em quando, ele dizia assim, você fez psicanálise por minha causa. Eu digo, aqui continuamos então com a questão do colonialismo, né? Como se você estivesse colonizando a minha cabeça, é muito curioso. Na verdade, o que ele fala, o sonho da mulher colonizada é casar com o colonizador, esse sonho é dele, né? Tem nada a ver com você, né? Aí a gente responde com o clássico, fale um pouco mais disso, que interessante, me fala um pouco mais. Ô, Laís, eu falei isso para o meu professor de inglês que mora aqui em São Paulo. Eu falei, o Christopher, aqui eu sou uma autoridade, eu sei que eu sou um nome aqui, não sou bobo. Falei para esses norte-americanos aí, 2, 3 que estavam começando, sou um ser bizarro. Falei, mas o segredo é eu começar a partir desse ponto. Vamos partir dessa bizarrice aí. Minha mulher falou que você é um cara interessante, que você é um cara estranho, que você é um cara diferente. E eu falo, I don't want to fix your behavior. Não quero consertar seu comportamento. Isso não me interessa. Tem algo que precede o comportamento. Isso me interessa muito. Eles ficam bobos com as metáforas que a gente extrai da língua portuguesa, mesmo vendo do Freud. Eu falo, tem uma coisa que a gente diz em português, deixa eu tentar dizer em inglês, vamos ver se faz sentido. Mentira, eu sei que vai fazer sentido. Eu estou fazendo esse charminho só para ele, puxa, será que faz sentido? Mas é óbvio que a metáfora tem uma força muito grande.
Vocês conhecem a família Gracie do jiu-jitsu? Que lugar que você vai que não tem um centro de jiu-jitsu com o nome Gracie na porta? Duvido que Barcelona não tenha, sei lá onde a Renata tá, Tatiana, duvido que não tenha, duvido. Ninguém sabe disso. Uma família começou com um cara que deve ter uns 90 anos, hoje teve 10 filhos, que teve 25 netos, todos são Gracie. Os caras, não, a gente fala Brazilian Jiu-Jitsu, Gracie's Style, os caras falam. Mas você luta de jiu-jitsu, é Gracie? Ok, I understand. Então, a gente tem isso, né? E aí, para o colonizado sair dessa posição de colonizado, ele precisa vencer uma barreira interna. A análise, ainda que não seja o objetivo, ela te ajuda a vencer. Não é o objetivo da análise nesse sentido, mas ela te ajuda a vencer isso. O grande outro fica diminuído nesse sentido. E tem que diminuir mesmo, tem que esvaziar mesmo. Maravilhoso, Leandro. Acho que todas nós aqui estamos aprendendo muito, né? Eu digo, vou falar, às vezes até pensava em um caso aqui, eu dizia, não, vou aprender. Porque é muito interessante essa troca, essa diferença de pontos de vistas, né, Leandro? A questão que você traz o norte-americano, porque o Brasil com a Norte-América tem uma relação um pouquinho especial em relação à Europa, porque a Europa tem a questão da origem, né? Tem a questão do sulista, isso aparece muito, mas com o norte-americano nós somos meio que copy-paste, nós gostamos de copiar aqui. É isso mesmo, você tem razão. De idealizar, né? Até a própria figura do trabalhar muito, do fazer muito dinheiro. Eu vejo muito quando a gente sai daqui, que não se fala tanto em dinheiro, não se faz tanto em fazer dinheiro, em produzir dinheiro, se fala em viver. E aí se chega no Brasil, se chega na América do Norte, é o fazer dinheiro, né? Isso é o viver para isso, quase. Então há umas diferenças. Mas aí eu não sei se é o Brasil ou se é São Paulo. É uma boa pergunta. Para mim, São Paulo é um país dentro do Brasil. Eu fui dar uma aula em Londrina, e aí a gente foi tomar um vinho depois da aula, né? 5 da tarde, vai pro hotel, toma banho, pega o Uber, vai pro bar tal. Chegamos lá, tinha um monte de psicanalista. É isso. Aí o pessoal começou a falar, peraí, uma hora eu falei, para um pouco, todo mundo para, eu vou falar uma coisa agora. Eu tô no Paraná ou no interior de São Paulo? Fizeram essa cara que vocês estão fazendo aí. Essa cara que vocês estão fazendo. Como assim? Eu falei, eu tô me sentindo em Ribeirão Preto. Eu falei, vocês não têm sotaque de paranaense, leite quente, dói no dente. Vocês só falam de coisa que a gente fala em São Paulo. Não, porque o prédio tem mais segurança. Meu Deus, e não tinha só psicanalista. Aí uma moça falou, nossa, é verdade. Aí eu falei, por que tem a expressão norte do Paraná e a gente não fala sul do Paraná? Me expliquem isso, por favor. Norte do Paraná é do lado de São Paulo. Não tem sul do Paraná. Você fala, aquela cidade no sul do Paraná. Você não fala isso. Você fala, é norte do Paraná. Não é bem Paraná, é norte. Entendi, norte do Paraná. Então, Laís, eu iria falar mais umas 3 horas sobre São Paulo. E aí eu acho que a psicanálise, ela tem a ver com esses grandes centros. Olha que interessante, olha o que está atrás de você lá, Laís. Eu já estou ficando meio cego, 55 anos de óculos, mas dá para ver que é algo do Dalí e o Freud, não é? Não é? Sim. Dalí, você está onde? Eu estou em Barcelona, estou na Catalunha. Dalí. Freud, você quase não gosta do Freud. Se juntos, não é de graça que essa foto está atrás de você. Você percebe? Real, né? Então, a grande cidade, aquela frase do Freud lá, a cidade, mas tem uma aldeia. Ou seja, então, eu atendo lá em Santo André e São Paulo. É 20 quilômetros. Santo André é uma cidade grande, óbvio, é a periferia, né? É o grande ABC, mas não é a cidade de São Paulo. Isso é totalmente diferente. Eu falo, meu Deus, mas será que é coisa da minha cabeça? Deve ser besteira da minha cabeça. Aí os conservadores, como a Renata falou, a Tatiana fala, Leandro, para de falar besteira, você vem com esse papo furado de cidade. Mas não é, para mim isso pega muito, porque eu percebo que o sujeito que trabalha em São Paulo, mora em Santo André, vem fazer análise comigo à noite, porque mora em Santo André, ele tem uma outra cabeça de quem nasceu em Santo André e permaneceu em Santo André. Eu tenho um livro de uma moça que fez supervisão com Lacan, acho que uns 15 anos, Elizabeth Geblesco. E aí ela sofria, pegava o trem, vinha do interior da França,
dormia no trem, chegava de madrugada, aí ficava tomando café no bar, até o Lacan abriu o consultório às 7 horas. O Lacan falou, mas de onde você está vindo? Estou vindo de uma cidadezinha lá perto de, sei lá, da onde, da França, quase na Espanha. Mas quantas horas são de viagem? Não, são 7 horas de trem. O Lacan falou, não, vamos fazer uma coisa? Me manda uma carta e o valor da supervisão dentro da carta. Aí ela falou, como assim? Eu falei, tudo que você vai me falar, me fala numa carta e põe o valor da supervisão. Ela falou que não demorava 2 dias, o Lacan mandava uma carta maior, muito maior do que a dela, com a supervisão. Ela fez supervisão com ele 15 anos. Imagina o que o Lacan faria com a internet. Foi o Lacan que contou isso. Como é que vocês 3 souberam? Vocês 3 souberam porque eu estou falando para você. Foi o Lacan que falou isso? Olha como eu sou criativo. Foi ela. Foi ela. Nesses livros que eu estou lendo do Freud, eu descobri de onde que vem a sessão de 50 minutos. Que a gente sempre quer saber e não acha, né? Foi um psiquiatra americano, na verdade, judeu, né? Filho de alemães, que imigrou por causa do nazismo, etc. Ele vai com 3 amigos, não, mas 2 amigos, eles vão em 3 psiquiatras. Doutor Freud, a gente quer fazer análise com o senhor. Ele falou, não, eu não tenho horário, vou indicar para alguém, eu vou indicar para o Reich, vou indicar para... E ele falou os nomes, é um barato, né? A gente pensar assim, não, mas a gente quer fazer análise com o senhor. Não, eu não tenho horário, eu atendo 10 pessoas num dia, 6 dias por semana. Freud só atendia 10 pessoas. Aí, pô, doutor Freud, ajuda a gente veio lá de Nova York, o outro veio de Los Angeles, a gente está morando aqui em Viena, nós dividimos uma parte, a gente quer fazer análise com o senhor. Não tem horário. Vamos fazer uma coisa, a gente volta amanhã para conversar com o senhor, por favor, tá? Aí o Freud falou, vai, tá bom, volta aqui amanhã, a hora tal, tá, vamos ver. E a Ana Freud pergunta para ele, pai, o que foi? Quem são esses americanos? Os caras são loucos, são 3 americanos. Já falei, não tem horário, minha agenda tá cheia. A Ana Freud falou para ele, pai, por que você não tira 10 minutos de cada um? Ao invés de ser 60 minutos, 50. Aí Freud falou, será? Faz as contas. Aí Freud falou, e dá para encaixar os 3. Então, aí os 3 chegaram no outro dia lá, e o Freud falou, atenção, eu consegui, a partir de agora eu vou atender 50 minutos, vou mudar todos os meus horários, vou ter horários para vocês. E ele atendeu. Que é uma coisa que a gente não sabe, né? Você fala, aprendi isso na faculdade de psicologia. Não, ninguém sabe de onde veio disso. Então, olha a abertura do Freud, olha a abertura do Lacan. Agora, eu acho que uma cidade grande favorece essa liberdade. Essa é uma hipótese pessoal minha. As grandes invenções, os grandes desenvolvimentos vêm dos grandes centros. E aí, como psicanalista, a gente tem que se preocupar em ajudar os colegas que estão também, claro, em pequenas cidades. A gente ajuda do jeito que a gente pode, sendo acolhedor, dizendo, precisa ter um psicanalista aí, vamos fazer alguma coisa. Vou te convidar para falar, pode convidar, vamos lá, eu vou, entende? A gente precisa ter uma disposição para espalhar a peste, como o próprio Freud fazia. Isso faz parte da nossa profissão impossível. Maravilhoso, Leandro. Já estamos aqui a 1h10, passa voando, né? Que nem quando a gente vai de um lado para o outro. Eu estou arrumando as malas para ir para o Brasil na segunda, agora vou um pouco mais devagar, porque tem menos voo, então a gente está se movimentando menos. Mas, por outro lado, a gente está se movimentando muito mais, porque está fazendo esses encontros aqui que antes não havia. Apesar de termos toda a tecnologia, né? Mas não havia por alguma razão. Então, mas não, precisa ter a disposição do psicanalista para realizar. Vocês têm disposição, vocês têm vontade, precisa ter vontade para fazer, e aí vamos fazer, vamos fazer, vamos ver o que dá. Vai ser bom, não sei, vai ser ruim, não sei, vamos fazer, depois a gente vê. E vocês estão vendo, está sendo bom, eu parabenizo o trabalho de vocês. Agora vocês têm que tentar manter isso numa série, né? Manter uma ordem, manter um linear aí, que eu acho que é importante isso. É um tema muito importante, é inesgotável esse tema, né? Inesgotável. Nós estamos encontrando um modelo entre nós, e quando você conversou comigo, nós ficamos tão felizes. Eu digo, olha, isso é um ar fresco da ideia original, ou seja, já insere outras coisas, já abrange, já expande, né, Leandro? Importantíssimo isso. Uma vez eu vi um cara bem religioso, bem fanático religioso na TV, falar uma coisa interessante. Irmãos, onde o sal não salga... Eu falei, onde o sal não salga? Eu falei, qualquer lugar que você põe sal, salga. Aí ele falou, no saleiro, irmãos, porque o sal já está lá. Aí eu falei, é verdade. Ele falou, então,
O sal tem que ser diferente onde ele está entrando. Aí ele vai salgar. Aí quer dizer, eu fui o sal aqui com vocês, né? Eu fui algo diferente que mudou o tempero. Precisa ter alguém diferente também, precisa ter uma outra voz, né? Eu agradeço a oportunidade por vocês três terem me dado essa voz. Leandra, a gente que fica totalmente agradecida. Aprendi muita coisa hoje aqui. Foi muito agradável o encontro de aprendizado. Então, salgou. Aqui a gente está totalmente fora, né, Dô? Salgou. Eu agradeço. Várias reflexões aqui, várias associações aqui nesse encontro. Obrigado, Tatiana. Obrigado. Essa é a ideia, né? Eu também, a partir do que vocês falaram, eu pensei muitas coisas. A gente sai melhor depois disso, vale a pena. Tem que bagunçar um pouco as nossas ideias. É bom bagunçar. Gratidão. Na próxima mistura, vamos em busca de uma pimenta. Sempre com algo novo, né? Exatamente. Na fórmula, que é para mudar o sabor. Gente, deixo um abraço grande para vocês. Vou voltar aqui para os meus preparativos e andamento dos pacientes que eu estou adiantando em sobre a medida no final de semana para dar conta de poder virar passarinho. Tá legal. Boa sorte para todos vocês. Até mais. Abraço. Obrigada. Boa sorte para todos vocês. Obrigada.